Diz assim a palavra de Deus, o título, a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem de Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das suas ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graça por tudo que tem sido realizado até esse momento, e aquilo que ainda vai ser realizado. Te damos graça pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, de cada pessoa nesta casa, Senhor. O Senhor Deus, e que toda alma que entrou por estas portas, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, e aquilo que os Seus filhos vierem buscar nesta noite, Pai, que possam se apoderar da Tua bênção e da vitória, Senhor Deus. Pai da glória, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, Pai da glória, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, manifestar a Tua grande presença e revelar aquilo que precisamos saber, Pai. Senhor, que o Senhor visite a cada pessoa, a cada família, a cada lar nesse momento, Senhor Deus, e que a Tua presença seja manifesta em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de falar até rapidamente a respeito da lei do holocausto. Na realidade, eu intitulei uma mensagem sobre removendo a cinza. Removendo as cinzas do altar. Diz que Deus havia falado com Moisés, para que quando fosse oferecer a oferta do holocausto, irmãos, ele teria que ser queimado dia e noite, e o fogo não poderia se apagar. E diz que isso era feito, irmãos, constantemente, porque diz assim no versículo 9: da ordem de Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Glória a Deus. O fogo, irmãos, ele simbolizava e falava da resposta de Deus. Quando o sacerdote levava a oferta no altar, o holocausto, irmãos, para ser queimado, ele teria que, irmãos, abastecer com lenha aquele altar, para que o sacrifício fosse consumido, fosse queimado. E ele não poderia de maneira nenhuma cochilar, irmãos, enquanto o sacrifício estivesse sendo feito. E diz a palavra de Deus, assim o sacerdote fazia: pegava o animal, e o animal, irmãos, não poderia ter defeito algum, não poderia ser manco, nem cego, nem doente, teria que ser um animal perfeito para ser oferecido ao Deus Todo-Poderoso. Hoje não é diferente em nossos dias. A igreja, ou todos nós que hoje somos sacerdotes de Deus,
Hoje nós mesmos oferecemos os nossos sacrifícios através da oração, através da palavra de Deus, da dedicação. Mas, irmãos, a oferta precisa, irmãos, ser respondida. O fogo que simbolizava, irmãos, a resposta de Deus, ele precisava alcançar aquele holocausto. Por isso, irmãos, que teria que ser perfeito. Assim também a nossa vida nesta noite. Nós estamos aqui diante de Deus para oferecermos o nosso holocausto diante dele. Mas, pastor, nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas cheias de defeitos, cheias de imperfeições. Como certamente Deus, ele receberia a nossa oferta, o nosso sacrifício? Eu vou chegar lá, irmãos. Mas assim teria que ser feito. Um animal perfeito, até na idade, até na saúde, para ser oferecido a Deus. Por isso que quando nós oferecemos a Deus algo, irmãos, temos que fazer com perfeição. Não é só a oferta, irmãos, mas também o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma tem que se aproximar diante de Deus com perfeição. Ainda que você se ache indigno ou indigna de oferecer um holocausto ao Senhor, a palavra de Deus diz, irmãos, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele é que é o injusto para perdoar todos os nossos pecados. É se confessando que alcança a misericórdia de Deus, o perdão. Não existe ninguém perfeito, mas sempre nós temos que confessar, sempre temos que pedir perdão, para que a nossa oferta, o nosso holocausto fosse perfeito. Então a ordem é essa: vai, põe o animal no lugar do holocausto e põe fogo nesse altar. Não deixe faltar lenha. Vai ter que queimar dia e noite. Irmãos, o crente não é só crente de dia, também não é só crente de noite, não é só crente em uma viagem ou em casa. O crente, ele serve a Deus todos os dias. Tem que haver testemunho da nossa vida todos os dias, irmãos. Não, hoje eu sou crente de dia, de noite eu vou ser um poderio, uma pessoa bondosa, mas de dia eu sou outra pessoa. Não, irmãos, a oferta que você trouxe aqui nesta noite para Deus é o seu sacrifício, é o seu clamor. Se aproxime de Deus com inteira confiança, certeza de fé, com o coração purificado de toda má consciência. Mas você precisa ter ousadia. O grande problema das pessoas de não serem ouvidas, irmãos, é porque chega na presença de Deus já pensando que vai pecar amanhã. Ah, Senhor, se eu pedir perdão hoje, Senhor, eu vou ter que fazer o certo, mas amanhã eu vou pecar, Senhor. Amanhã eu vou fazer tudo errado. Que adianta eu me acertar hoje e amanhã eu fazer errado? Mas, irmãos, a ordem de Deus era que nós levássemos o sacrifício, os sacerdotes, para ser queimado. É interessante que diz assim, ó: e o sacerdote vestirá sua veste de linho, ele vestirá suas calças de linho sobre a sua carne, ele levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar.
eu vou orar junto ao altar. Você observa, irmãos, a preparação para entrar na presença de Deus não era de qualquer jeito. O homem não se podia se vestir de qualquer jeito para entrar na presença de Deus. Assim também é diante do juiz, irmãos. Você, homem ou mulher, quando vai diante do juiz, você não vai de qualquer jeito. Porque ele pode te repreender, ele pode mandar você embora para casa por desrespeito. Mas Deus é menos do que o juiz. Deus é menos do que o juiz, irmãos. O sacerdote teria que fazer toda aquela preparação com vestes de linho, com as roupas de baixo, se vestir da forma que Deus queria que ele se vestisse. Tudo isso para colocar a mão naquilo que era sagrado, daquilo que pertencia a Deus. E você é templo do Espírito de Deus. Você pertence a Deus. Ele se vestia para todo aquele ritual. E depois diz a palavra de Deus, quando era queimado o holocausto, as cinzas sobravam. Mas o Senhor havia dito: olha, quando tiver cinza, remova essa cinza para um outro lugar. Opa! Mas não poderias, para não perder tempo, Senhor, nós não poderíamos deixar essa cinza para a gente não perder tempo? Não, irmãos, era a ordem de Deus. Existem coisas que você precisa fazer quando Deus já te deu ordem. Remova a cinza. Porque, irmãos, o que acontecia quando a cinza não era removida? Ela impedia do fogo permanecer aceso. O que era a cinza? A cinza, irmãos, ela simbolizava o passado, as coisas que foram abandonadas, as coisas que você deixou por trás. Ela precisava ser removida. E se você deixasse ali, você estava dizendo: ainda me lembro do passado, ainda me recordo do passado, ainda me recordo das tristezas, dos meus problemas, dos meus fracassos. Aleluia! Quando o ladrão estava com Jesus na cruz, irmãos, um nem temeu, nem ligou, escarneceu. Mas o outro disse: Senhor, quando entrares em teu reino, Senhor, lembra de mim. É como ele dissesse assim: Senhor, não estou dizendo que ele falou isso, mas é uma interpretação de quem está se humilhando. Ele poderia dizer: Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz coisas erradas, Senhor, mas eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor perdoe os meus pecados e permita, Senhor, que as minhas cinzas sejam arrancadas da minha vida. Então Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A importância do arrependimento, de reconhecer que após cinza, mas precisa abandonar o passado, precisa abandonar as coisas que nós trouxemos do Egito. Quando Moisés, irmãos, demorou para chegar, o povo já ficava apavorado e pecava contra Deus. Quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, o povo começou a reclamar e murmurar: Moisés, nós estávamos bem no Egito, nós comíamos bem, éramos tratados bem, e você nos trouxe aqui nesse deserto para morrermos. O povo estava, irmãos, lembrando da cinza, e ao invés de afastar a cinza de
que a cinza precisava ser removida para que o fogo não se apague. É o que o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Eu quero que você remova esta cinza, remova esse passado, remova isso que eu já mandei você tirar. Olha, cara, a chúria. Mas eu gosto, Senhor, eu quero. Mas as cinzas do passado são coisas do Egito. Deus da glória. Vocês estão perecendo. A cinza cai. Deixa aí, Senhor. Deixa aí, Senhor. Não vai me afetar em nada. E o fogo queima. As cinzas caem. De repente o fogo se apaga. Sabe por que se apaga? Porque não damos ouvido à voz de Deus. Aleluia. Não era para deixar cinzas. Não era para ficar com o passado. Nem com os problemas que já passaram, aconteceram. Porque essas lembranças, olhem, calabachulhas. Eles obedeceram ao Senhor. Não vamos nos remover. Nós queremos fogo no altar. Vamos remover, porque nós queremos resposta de Deus. Vamos remover, porque nós queremos milagres. Você quer tantas coisas de Deus, mas não quer tirar a cinza. Jesus, irmãos, ele pegou a cinza daquele ladrão na cruz. Ele era homicida, ladrão, bandido. Quantas coisas ele fez, aquele ladrão. Mas quando ele se humilhou na presença de Deus, é como Jesus dissesse: me dá aqui tua cinza, me dá aqui o seu passado, me dá aqui o seu problema, eu vou levar comigo. Olha, cara, na cruz, irmãos, estava a cinza. Na cruz estava o passado, estava o problema, estava a vaidade, estava tudo aquilo, irmãos. Que trazia tristeza. Estava sobre ele. Tomou sobre si a nossa dor, o nosso pecado. Foi tudo sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Percebe, irmãos, que aqui ele diz que e você vai pegar essa cinza, vai trocar essa roupa aí, essa roupa bonita, você vai trocar ela e vai pôr uma roupa comum, e você vai passar pelo arraial e vai procurar um lugar limpo, um lugar sem orgulho, um lugar sem mágoa. E você vai pegar essa cinza e vai levar para esse lugar. Mas não vai ficar na cidade. Não vai ficar no arraial. Não! Eu quero que essas cinzas saiam da sua vida. Não quero mais que essas cinzas façam parte de você. Saia do arraial com ela. Procure um lugar onde essa cinza seja esquecida de uma vez. Glória a Deus, aleluia. Sacerdote pôs aquela roupa simples dele e saiu com as cinzas, procurando um lugar para levá-lo. Imagine você, irmão, um sacerdote passando pelo arraial, e de repente alguém, olha, o sacerdote, ele não está com a roupa sacerdotal, ele não está vestido de linho, o que está acontecendo? Glória a Deus. Existem coisas que o Senhor quer que você se vista. Se despe disso. Tira isso de você. Tira. Às vezes precisamos colocar uma roupa
Oh, glória a Deus. Quer a resposta de Deus? Quer ver as coisas acontecer? Você precisa deixar essa vestimenta de exaltação, essa vestimenta de soberba. Olhe, cara, as chulhas. Olhe, cama na chaia, mas glória a Deus. Passou pelo arraial e deixou ali a cinza. Te humilha na presença de Deus. Pega a cinza, sua dor, a sua ira, a sua mágoa, o seu sofrimento. Carregue, tira do meio daquilo que é santo. Oh, glória a Deus. Ele levou, deixou lá fora. O Senhor está dizendo pela sua palavra: deixa lá fora. Querido, pelo milagre, você não tem deixado. A janela do chão. Tenho eu te dado o livramento. Tenho poupado a sua vida. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, o altar está se apagando e você não percebe. Só por causa do quê? Da cinza. Aleluia. De uma dor que você deixa ali, de uma mágoa que você deixa ali, de uma ira que você deixa ali. O altar está se apagando. Olha, cara, na saia. Olha, quando vê o vez, lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. A salvação, irmãos, precisa de renúncia. Os dias são maus. O inimigo não quer que nós sejamos salvos. Ele perdeu a glória de Deus, perdeu a chance que estava junto com Deus e agora quer tirar de mim, quer tirar de você. Precisamos abrir os nossos olhos, que não sejam cinzas da sua vida que atrapalham. Percebe que quando você queima um animal, até um animal que passa pelo fogo, quando morre, ele é queimado ali e fica cinza. Mas alguém que passa por ali e viu, olha, é a cinza do cordeiro, é a cinza do animal. Percebe, irmãos? Só que a sua cinza, se lembre, seus problemas, sua dor, seu passado, suas fraquezas foram depositados no Calvário. No Calvário estava o seu problema. Então, do que você se queixa, do que você reclama, glória a Deus. Sacerdotes do Senhor, todos vocês precisamos devolver. Não podemos deixar que nada atrapalhe a nossa salvação, né? Não podemos. Quando nós queimamos as coisas, irmãos, você sabe que você queimou. Você tem aquelas coisas velhas lá, roupas antigas, presentes antigos, e você queima. E logo você se lembra: eu queimei a roupa antiga, eu queimei o meu pertence antigo, aqui estão as cinzas. Oh, glória a Deus. E todas as pessoas que queimam uma coisa, você vai queimar no seu quintal? Só se for grande.
Você vai queimar dentro de casa? Não, irmãos, não. Você vai levar para fora as coisas ruins que precisam ser queimadas. E o poder de Deus está aqui nesta noite para queimar todas as coisas ruins da sua vida. Jesus, irmãos, naquele tempo, quando eles diziam que pegava a cinza e levava para fora do arraial, irmãos, é aquelas cabanas que eram feitas, porque antigamente o tabernáculo era móvel, ficava um tempo ali, de repente Deus dizia: olha, se move e vai para outro lugar. Eles ali faziam o tabernáculo, e tinha tenda ali de várias nações, mas aquela cinza não podia ficar no meio da tenda. Hoje se chama cidade, né? E teria que ser removido. Foi isso que aconteceu com Jesus. Eles fizeram andar ele pela via dolorosa, e quem via ele dizia: ali está um homem mau, ali está um homem que queria ser Deus. Mas tinham pessoas boas que diziam: ali está o Filho de Deus, ali está aquele que tinha amor, ali está aquele que tinha perdão. Estava sendo condenado, irmãos, sem ter feito nada. Às vezes nós merecemos a condenação, o castigo, a dor, mas Jesus não. Levando uma cruz, passando pela via dolorosa, ele estava levando a cinza do povo. E quando estava lá no alto da cruz, ele via aqueles que xingavam, aqueles que escarneciam, ele via aqueles que murmuravam, reclamavam, mas ele via alguns corações quebrantados e humildes dizendo: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Senhor, ajuda o teu filho, que não fez nada de errado para merecer este castigo. Mas sobre ele estava todo o nosso pecado, a nossa cinza. Estava toda a nossa mágoa, a nossa ira, a nossa cinza. Glória a Deus. Estava sobre ele. Então ele olha para a humanidade e viu sendo injustiçado e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem, Pai, o que fazem. Eles não sabem, estão inconscientes, não sabem quem sou eu, Pai. Às vezes nós cometemos injustiça, às vezes fazemos julgamentos errados, às vezes apontamos os erros sem causa. Jesus foi apontado como errado sem causa. Sabe qual é a causa dele? Por amar você, por amar mim, por tomar todas as nossas dores. Então, ali estava ele, fora do arraial, como diz ali Levítico, sendo levado, irmãos, fora do arraial, para ser sacrificado e se tornar em cinzas. Glória a Deus! Mas o legado de Jesus deixou almas no mundo inteiro, e você é uma delas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Eu sei que às vezes a dor é muita, as tristezas, as decepções, mas você não passou mais do que o teu Jesus, você não sofreu mais do que Ele. Nós desistimos por qualquer coisa, mas Jesus não desistiu. Ele sabia que ia morrer. Você nem sabe quando você vai morrer. Jesus sabia que ele ia morrer. E se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria? Você ia chorar, você ia para a igreja, você ia pedir perdão, você ia se humilhar. Por quê? Porque você queria ser salvo e salva. Glória a Deus. Não deixe
que o fogo do seu altar se apague. Você precisa alimentar esse fogo dia e noite. Você sabe o que é isso? Quer dizer, quer permanecer de pé, encha o seu altar de oração, de palavra, de obediência, de fé. Isso é lenha para queimar no altar, irmãos. Isso mantém a sua chama acesa. Mas existem muitas coisas que tentam apagar essa chama. E você sabe. Glória a Deus. Aleluias. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Amém. Aleluia.